Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Bistrô 15, anexo ao CW15 Coworking. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Olá! No Visão de Mercado dessa semana, o nosso bate-papo é com o economista Reinaldo Cafeu. Nessa entrevista, o presidente da ACIB, Associação Comercial e Industrial de Bauru, fala sobre vários fatores econômicos em época de crise gerada pelo coronavírus. Taxa de juros no Brasil, os desafios para enfrentar a crise em sua empresa e na sua família são alguns dos assuntos abordados com o economista. E mais no quadro Café com Pipoca, Toshio Ito entrevista o cabo da PM, Renato Tarocco. Não saia daí, o Visão de Mercado está no ar. O assunto do Visão de Mercado dessa semana continua sendo a crise enfrentada pelas empresas nessa época de Covid-19. Para tratar do assunto, conversamos através do Skype com o economista e presidente da ACIB, Associação Comercial e Industrial de Bauru, Reinaldo Cafeu. Entre os assuntos, taxa de juros no Brasil e os desafios para enfrentar a crise em sua empresa e na sua família. Bom, o nosso bate-papo de hoje, a gente não poderia ser diferente nessa época de coronavírus, e falando sobre o assunto com o Reinaldo Cafeu, ele que é economista da cidade de Bauru, também ele é presidente da ACIB, Associação Comercial e Industrial daquela cidade de Bauru. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui do Visão de Mercado e falar um pouquinho dessa pandemia que nossa geração, creio que nunca viu e nunca presenciou, né, Café? Obrigado. Olha, à disposição, o prazer é meu sempre atender a equipe da Visão de Mercado. À disposição, meu caro Rogério. Tá bom, Café. Nessa época, como que fica a inflação e o dólar nessa época de coronavírus, Café? Qual a sua opinião como economista? Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Talvez essa geração não tenha observado uma avalanche vindo da área da saúde contaminando a economia, né? A última importante crise que nós tivemos foi a crise do subprime americano, 2008, 2009, foi localizado no ambiente econômico e financeiro, contaminou algumas empresas, mas o mundo não parou, né? Agora nós estamos convivendo com um momento de paradeira geral. É evidente que quando isso acontece, os indicadores econômicos acabam oscilando muito. Então, vou começar pelo dólar, que fica mais fácil entender. O Brasil já vinha com um movimento de mudança da forma de tratar a questão da política monetária. O que é a política monetária? É o governo estabelecendo as suas estratégias em relação à taxa de juros, à política de crédito. A equipe do Paulo Guedes, que tem uma visão mais liberal, mudou o formato. Ele deu para o mercado o que a gente chama de liquidez, reduzindo depósitos compulsórios, que é aquele dinheiro obrigatório que ficam para garantir o sistema e controlar a liquidez, e foi promovendo redução da taxa de juros. A taxa de juros brasileira chegou em 3,75% ao ano. Mais do que a queda dessa taxa, que a gente chama nominal, tem a questão da taxa real, ou seja, quanto nós remuneramos acima da inflação. Então, até mesmo anteriormente ao efeito do coronavírus, o capital estrangeiro que vinha para o Brasil especular em títulos públicos já começou a ter um freio, ou seja, ele já começou a ser seletivo. É como se ele pensasse assim: para eu correr risco no Brasil, que não tem um grau de investimento, que o rating dele, né, das agências internacionais não é um bom,
para ganhar uma raçãozinha pequena, de 3,75 nominal, algo perto de 1 ponto percentual de ganho real, eu prefiro deixar em países mais desenvolvidos. Então, esse foi o primeiro fator. A taxa de juros brasileira passou a não ser um atrativo. Isso fez com que o dólar saltasse de 3,80, 3,90, passasse os 4, fosse para 4,10, 4,20. Quando veio o coronavírus, aí houve um problema mesmo de aversão total a risco. Neste momento, independentemente de que país você vai colocar seu recurso, os investidores tendem não somente a tirar dinheiro dos títulos públicos, que é o que aconteceu no Brasil, mas também da Bolsa de Valores e outros mercados especulativos. O que eles querem nesse momento? Proteção. Olha, eu não quero ganhar absolutamente nada até, mas eu quero me proteger. Quais são as formas de proteção? Ouro é uma forma de proteção. O ouro teve uma cotação elevada nesse período. E que moeda é forte internacionalmente? Que tem a primeira economia no mundo, que consome 1/3 de tudo que se produz no planeta? Estados Unidos. Qual é a moeda dele? Dólar. É aceita internacionalmente? É. Então, observe, nós estávamos com um problema de fluxo porque o dinheiro já não entrava no Brasil, porque o prêmio era pequeno, né? Prêmio pelo risco. Vem a crise, vem a aversão ao risco, há uma forte demanda por dólar, você não tem quem queira vender, a cotação vai se elevando. O próprio Banco Central brasileiro poderia intervir mais fortemente, não o fez, porque a gente chama, numa linguagem financeira, de enxugar gelo. Quanto mais dólar você põe, mais o mercado compra e a cotação não cai. Nesse período, o governo vendeu títulos públicos, que a gente chama de swap lastreado no câmbio, ou seja, eu não te dou o dólar fisicamente, mas compra esse título público aqui, que vai render a mesma coisa que o dólar, ainda mais uma taxa de juros. Teve sucesso, vendeu, colocou dólar no mercado à vista, quer dizer, vendeu reservas, mas a cotação não caiu. De novo, aversão ao risco. E à medida que a epidemia sai da China, chega na Europa, chega nos Estados Unidos, e quando houve a definição que seria uma pandemia, e não houve o acordo entre Rússia e os Emirados Árabes em relação à produção de petróleo, o preço do petróleo despencou, aí desarranjou totalmente a economia, e aí houve o quê? Retirada forte de dinheiro no mercado de ações, porque o investidor falou, essas companhias vão todas quebrar, eu quero vender ações da Petrobras, eu quero vender tudo que eu tenho, e aonde eu vou proteger? Boa parte foi para o dólar. Então, uma lei de oferta e procura. Quanto mais gente procurando dólar, menos dólar para ofertar, o dólar chega nesse patamar. Qual seria a projeção? Eu acompanho os colegas, eu tenho acompanhado o Boletim Focus. Numa situação normal, para esse novo estágio de taxa de juros do Brasil, é factível projetar que em dezembro o dólar esteja em R$ 4,50 e não acima de 5. Então, ele assumiu um novo piso e na nossa avaliação, claro, estamos gravando isso aqui no mês de abril, tudo pode mudar, né? Quer dizer, numa situação de não mudanças muito estruturais, é para que, passado todo esse momento, o dólar assuma um piso aí na casa de 4,50, dada essa nova matriz de taxa de juros. Ou seja, a gente voltaria numa normalidade pré-crise, que já era um dólar acima disso. E a inflação? Não tem motivos para a inflação disparar. Mas eu fui ao supermercado, a cebola dobrou de preço, o tomate está caro. É verdade. Mas o componente do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, cerca de 22% deles pertence ao grupo alimentação e bebidas. Então, somente 22% do índice é que está tendo algum impacto de alta. E mesmo assim, nem todos os produtos. Por quê? As bebidas não estão subindo na mesma magnitude desses produtos. E é uma média ponderada, quer dizer, a cebola pesa 0,00 qualquer coisa no índice de inflação. Não é ela que vai provocar. Então, enquanto está tendo uma paradeira, imagina as concessionárias de veículos. Não vai ter alta de preço do veículo, pelo contrário, vai cair. Imagina as lojas de varejo com televisores, não vai ter alta do preço dos televisores, pelo contrário, vai cair, ninguém está consumindo. Compra de celulares, na inflação entra semijoias, manutenção do carro, a energia, a água, todo mundo suspendeu o aumento. Então, quando você olha os 450 produtos aproximadamente que compõem o índice de preço,
você percebe que a pressão vai ficar localizada no grupo alimentação e bebidas, e mesmo assim parcialmente. Então você tem praticamente 80% dos preços em queda. Dá para projetar uma inflação baixa, ou seja, em vez da meta de 4% que o governo estabeleceu, ela vai estar muito mais próxima de 3%, com tendência de queda se a crise perdurar. Se ela voltar daqui 30 dias, 40 dias, os preços devem gradativamente voltar ao normal, mas não há nada que aponte para disparada, mesmo porque vamos estar com muitos estoques, então não tem por que os preços subirem. Agora, Café, a gente ouve muitas coisas a respeito da China, que o vírus, eles fizeram isso de propósito para comprar empresas no mundo, tudo. Como que você vê isso daí? A gente ouve tudo isso, né? Não, mas até já foi desmentido isso, mas é uma leitura. É como o vírus nasceu lá e eles têm uma intenção de ser a maior potência econômica do mundo e vem trabalhando forte para isso. Veja aí a briga americana com eles no acordo comercial. O pano de fundo ali daquela pseudo-guerra comercial, falo pseudo porque a guerra exige que alguém seja abatido, né? No caso, os dois dependem um do outro, né? A maior parte da poupança chinesa está nos Estados Unidos, maiores fornecedores das indústrias americanas estão na China, então não há guerra, não há um conflito, mas o pano de fundo é a questão do avanço tecnológico. O Trump quis ganhar tempo, os Estados Unidos quer assumir o protagonismo na implantação do 5G, só que a China está muito além disso. Então, quando você junta que o vírus nasceu lá, que é o país que já mais rapidamente está se recuperando, que agora eles já voltaram a produzir, começam as teorias da conspiração, né? Fizeram esse propósito, né? Então não dá para acreditar que uma nação do porte da China, com seus propósitos, mesmo a gente não concordando com o regime, seria capaz disso. Vamos colocar isso no rol dos boatos aí e entender que foi, sim, um caso grave. Uma coisa, sim, veja, eles mesmos, os chineses, para comprar uma carne brasileira, querem o rastreamento dessa carne, querem todo um controle rígido. Lá na China não há nenhuma segurança alimentar. E tudo indica, pelos estudos, que o coronavírus atual veio do consumo sem controle de animais como o morcego. Aí, neste contexto, peca muito. Nós sabemos a escassez de proteína na China, nós sabemos que eles foram obrigados a desenvolver um hábito alimentar mais exótico, até por necessidade, porém, está na hora das condições sanitárias mundiais olharem com um pouco mais de critério em relação a essa prática alimentar chinesa. A seguir, Reinaldo Café fala sobre as projeções do futuro para a economia. Agora nós estamos vendo a real dimensão de quem efetivamente faz a diferença. E aí nasce a diferença entre o chefe, o comandante e o líder. Querido empreendedor, venho apresentar o nosso Cada Dia Família, uma ferramenta de evangelização e edificação muito importante para o seu negócio. Nele é possível usar a quarta capa para colocar as informações de seu negócio ou da sua empresa. Entre em contato conosco pelo telefone 19 3741 3003 e fale com uma das nossas consultoras. Cite que você assistiu esse vídeo e você terá condições especiais de pagamento. Nós aguardamos o seu contato. O que você espera de uma agência de marketing? Resultado? Consultoria? Análises? Na Eficaz você encontra tudo o que você precisa para fazer a sua empresa vender mais. Somos uma agência certificada pelo Google. Temos o selo Google Partner Premier. Dê uma pesquisada nisso para você ver. Tenha uma parceria eficaz com uma equipe especializada em marketing digital e performance. Tudo isso para auxiliar no crescimento do seu negócio. Entre em nosso site www.eficazmarketing.com e acelere o seu negócio. Produtividade, networking, compartilhamento, infraestrutura completa e ambiente moderno.
Tudo isso faz do CW15 Coworking um dos melhores lugares para você tirar sua empresa ou ideia do papel. E se você já possui um negócio, que tal saber novas formas de rentabilizar ainda mais? Conheça o CW15 Coworking em Marília e saiba como podemos ajudar você a alavancar seus negócios. CW15 Coworking, Rua 15 de Novembro, 747, Marília. Você já imaginou sua marca sendo impactada por todos os públicos? StarLED Publicidade em LED oferece essa possibilidade em 3 pontos da cidade, sendo um deles rodoviário, atingindo uma média de 70 cidades da região. Força, impacto e qualidade você só encontra na StarLED Publicidade em LED. www.starledpainéis.com.br. Resultados comprovam. Cursinho Cristo Rei é o melhor da região. Entre 2015 e 2020, o Cursinho Cristo Rei alcançou a incrível marca de 1000 aprovações. E a cada dia os números aumentam. Afinal, os alunos do Cursinho Cristo Rei estão conquistando vagas nas melhores universidades. E você, quer se juntar a essa lista de aprovados? Então matricule-se já no Cursinho Cristo Rei. Tenha a melhor preparação e fique mais perto dos seus objetivos. Cursinho Cristo Rei, para quem sonha alto. O meu lugar é Cristo Rei. Com um ambiente super agradável, o Bistrô 15 é o lugar ideal para aquele encontro de amigos ou negócios. De segunda a sexta, com cardápio super gostoso para almoço e sobremesas variadas de dar água na boca. O Bistrô 15 é climatizado e também possui uma área especial para eventos, com até 20 pessoas. Conheça o Bistrô 15, anexo ao CW15 Coworking. Rua 15 de Novembro, 747, Marília. O projeto Coronavidas tem como objetivo a produção de EPIs para profissionais da saúde que estão na linha de frente lutando contra o Covid-19. A produção é feita de forma colaborativa e voluntária. Estão sendo organizados diversos núcleos em todo o país para apoiar os profissionais da saúde no combate à epidemia. Todo o nosso trabalho é voluntário. Faça uma doação para a compra de matéria-prima para a sua cidade. Colabore. Você sabia que a Unimed Marília disponibiliza uma central de informações sobre o coronavírus? Por meio dela, você, beneficiário ou não, poderá tirar dúvidas sobre o que é Covid-19, quais medidas de proteção que você pode executar, o que fazer em caso de sentir algum sintoma e muito mais. O atendimento é realizado por profissionais da saúde e funcionam das 7 às 23 horas, de segunda a segunda. Entre em contato pelo número 0800 201 2500. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Nessa segunda parte da entrevista, Cafeu fala sobre as medidas que estão sendo tomadas entre o comércio de Bauru e a prefeitura local e as projeções para o futuro. Cafeu, você está como presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Sim. E a gente sabe que até entrevistamos semana passada um consultor que falou, não adianta abrir o comércio agora para comprar sapato que ninguém vai em festa. Ele tem seus motivos, tem suas razões, mas enfim. Quais foram as medidas tomadas no comércio aí, juntamente com a prefeitura de Bauru, e as projeções para o futuro, que abre, que não abre, proporcional ou não? Foi criado um comitê de gestão de crise. Nesse comitê entrou, num primeiro momento, entraram só os agentes públicos. A secretária de Planejamento, junto com a secretária de Desenvolvimento Econômico, coordenam essa equipe. E nós, do meio empresarial, as entidades, fomos chamados há 15 dias para entender o que esse comitê estava colocando. Era o início do problema mais sério. Naquele momento, o prefeito de Bauru optou por seguir o decreto estadual, orientando que as atividades econômicas voltassem dia 7. Nós fomos ponderando com o setor público, e aí é um trabalho importante das entidades, que não adianta você falar que
bens essenciais é só a indústria que fabrica alimentos. Nós temos que deixar aberto as lojas e empresas de embalagem, nós precisamos deixar aberto a área de transporte, a área de manutenção e assim por diante. Então, com a atuação da Associação Comercial e mais outras entidades, nós fomos pontuando para o setor público quais seriam as atividades que poderiam fechar sem atendimento ao público, mas com questão sanitária bem colocada, álcool gel, distanciamento entre funcionários, possibilitando o transporte, não precisa ser aquela coisa fechou geral. De lá para cá nós fizemos 3 reuniões e aos poucos foram dando abertura para outros negócios. Mas você tem razão, o maior desafio hoje está sendo na loja de comércio do bem chamado não essencial. O dono da loja de calçados quer abrir, de confecção também. E aí é um problema de aglomeração. Então, em vez de a gente entrar com uma posição intransigente, nós estamos no diálogo. De um lado tem a opinião pessoal minha, do outro lado tem o colegiado, que é a nossa diretoria. Além disso, tem a nossa opinião, que está aliada com as outras entidades, e também tem o clamor do próprio mercado, né? Tão importante quanto nos resguardarmos é a gente também não parar geral. Então, nós precisamos ter um equilíbrio disso. Experiência de outros países que abriram tudo foi catastrófica, e experiência de outros países que guardaram a quarentena, a consequência econômica foi catastrófica. Então, nós temos aí que tentar os dois termos. Como líder da minha entidade, eu estou tendo um comportamento, eu dizia, bastante ponderado para ouvir todos os lados, e a gente vai buscar a melhor alternativa. Tá certo. Café, a gente sabe que daqui a pouquinho você tem uma outra live para fazer, então uma última pergunta, tá? Neste momento aí em que deveríamos unir forças, eu vi até, eu acho que foi hoje ou ontem, uma charge, né? Várias pessoas de países dando as mãos, e aqui uma queda de braço entre as esferas governamentais. Como que você vê isso daí, e como lidar, né? A gente está falando muito de economia, mas como lidar neste momento também emocionalmente entre as famílias? Então, eu tenho buscado também no espiritual um pouco essa questão. Gravei até um vídeo no meu canal falando exatamente disso, que é a hora do equilíbrio entre o mundo dos negócios, o mundo da família, e o ingrediente que pode dar o tempero é o espiritual, independentemente das nossas crenças. Eu escrevi um artigo, vai sair essa semana, dizendo coronavírus, confirmada a crise de liderança. E é exatamente isso que nós estamos vivendo no nosso país. Quando a gente vai para algumas empresas, a gente percebe que o empresário entra em pânico e ele não consegue encontrar na organização um líder que possa ser aglutinador, ter a cabeça no lugar e ser estrategista. Nas próprias entidades, por vezes, nós temos dificuldade na nossa renovação de encontrar uma liderança. Quando a gente sobe para o nível do legislativo e o executivo municipal, a maior parte com interesses individuais. Quando você sobe para nível de governador, disputa de protagonismo. Então, quando nós chegamos no presidente da República, quando ele deveria ter um posicionamento de estadista, de acalmador, ele joga mais lenha na fogueira. Então, a crise de liderança traz uma confusão mental, traz um estresse adicional, e é lamentável, mas essa talvez seja a grande lição para todos nós. Agora, nós estamos vendo a real necessidade de você ter bons gestores, a real necessidade de você não pensar só no populista, no discurso fácil. Agora que nós estamos vendo a real dimensão de quem efetivamente faz a diferença. E aí nasce a diferença entre o chefe, o comandante e o líder. O líder é aquele que é capaz de fazer todo mundo trabalhar em conjunto e tem diferenciais. Não identifico na classe política hoje nenhum líder, e isso pode ser um bom norteador para as eleições agora de outubro. Infelizmente vivemos isso em várias esferas, mas uma coisa importante, a população sabe que entre tudo que está sendo colocado, a preservação da vida dela é melhor. Então, dificilmente, por mais atos heróicos que alguns possam querer ter, imitando esse ou aquele governante, ele vai olhar para a casa dele e vai se perguntar: eu colocaria meu filho em exposição? Eu colocaria meu pai e minha mãe em exposição? Se a resposta dele for não, ele está seguindo
aquilo que a tua mente mais está assimilando nesse momento. A situação é grave, não é para brincadeira e tem que enfrentar nessa magnitude. E veja a seguir o quadro Café com Pipoca. Neste exato momento, tem policiais salvando vida de bebê, tem policiais morrendo, tem policiais lutando aí para defender a população. Acordei, olhei pra sala, que bagunça. Fui tomar café, a louça suja de segunda. Limpar, lavar, passar, esfregar. Deus me ajuda, preciso de uma faxina boa aqui. É só ligar e pedir. Amigas do laço, a mãozinha amiga. Faxina leal e profissional. Amigas do lar. Ligue e peça sua faxina 997686062. O projeto Coronavidas tem como objetivo a produção de EPIs para profissionais da saúde que estão na linha de frente lutando contra o Covid-19. A produção é feita de forma colaborativa e voluntária. Estão sendo organizados diversos núcleos em todo o país para apoiar os profissionais da saúde no combate à epidemia. Todo o nosso trabalho é voluntário. Faça uma doação para a compra de matéria-prima para a sua cidade. Colabore. Você já imaginou sua marca sendo impactada por todos os públicos? Star LED Publicidade em LED oferece essa possibilidade em 3 pontos da cidade, sendo um deles rodoviário, atingindo uma média de 70 cidades da região. Força, impacto e qualidade você só encontra na Star LED Publicidade em LED. www.starledpainéis.com.br. O que você espera de uma agência de marketing? Resultado? Consultoria? Análises? Na Eficaz você encontra tudo o que você precisa para fazer sua empresa vender mais. Somos uma agência certificada pelo Google. Temos o selo Google Partner Premier. Dê uma pesquisada nisso para você ver. Tenha uma parceria eficaz com uma equipe especializada em marketing digital e performance. Tudo isso para auxiliar no crescimento do seu negócio. Entre em nosso site www.eficazmarketing.com e acelere o seu negócio. Querido empreendedor, venha apresentar o nosso Cada Dia Família, uma ferramenta de evangelização e edificação muito importante para o seu negócio. Nele é possível usar a 4ª capa para colocar as informações de seu negócio ou da sua empresa. Entre em contato conosco pelo telefone 19 3741 3003 e fale com uma das nossas consultoras. Cite que você assistiu esse vídeo e você terá condições especiais de pagamento. Nós aguardamos o seu contato. Você sabia que a Unimed Marília disponibiliza uma central de informações sobre o coronavírus? Por meio dela, você, beneficiário ou não, poderá tirar dúvidas sobre o que é Covid-19, quais medidas de proteção que você pode executar, o que fazer em caso de sentir algum sintoma e muito mais. O atendimento é realizado por profissionais da saúde e funcionam das 7 às 23 horas, de segunda a segunda. Entre em contato pelo número 0800 201 2500. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Produtividade, networking, compartilhamento, infraestrutura completa e ambiente moderno. Tudo isso faz do CW15 Coworking um dos melhores lugares para você tirar sua empresa ou ideia do papel. E se você já possui um negócio, que tal saber novas formas de rentabilizar ainda mais? Conheça o CW15 Coworking em Marília e saiba como podemos ajudar você a alavancar seus negócios. CW15 Coworking, Rua 15 de Novembro, 747, Marília.
Resultados comprovam. Cursinho Cristo Rei é o melhor da região. Entre 2015 e 2020, o Cursinho Cristo Rei alcançou a incrível marca de 1000 aprovações. E a cada dia os números aumentam. Afinal, os alunos do Cursinho Cristo Rei estão conquistando vagas nas melhores universidades. E você, quer se juntar a essa lista de aprovados? Então matricule-se já no Cursinho Cristo Rei. Tenha a melhor preparação e fique mais perto dos seus objetivos. Cursinho Cristo Rei, para quem sonha alto. O meu lugar é Cristo Rei. Qualidade, garantia e ampla experiência, com estrutura e maquinários modernos, com profissionais qualificados. Porte, uniformes corporativos, parceria com os melhores fornecedores, atendimento personalizado, pronta entrega, abrangência nacional, atendendo todos os segmentos e seus variados setores. Porte, uniformes corporativos. Em Marília, loja e fábrica na Rua São Luís, 1355. Fone 14 3301 1790. Tudo o que você sempre quis num só lugar. Este é o Chalé Via Bosque. O sabor e a qualidade dos lanches, pastéis e panquecas Chalé num ambiente super agradável para você passar bons momentos com a família e os amigos. Amplo espaço, áreas interna e externa e reservado com playground para garotada. Curta o melhor da vida. Via Bosque, para você que exige conforto, sabor e qualidade. Via Bosque, Brigadeiro Eduardo Gomes, esquina com o Patronato Marília. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Existem heróis de verdade? No Café com Pipoca de hoje, você vai se emocionar com os relatos do cabo Renato Taroco, cuja história de bravura percorreu o mundo. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você a empreender mais e melhor. E olha só que interessante, a gente falando sobre empreendedorismo, eu trago aqui um amigo, o cabo Renato Taroco. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço que você deu aí. E vamos aí ter uma boa conversa, né? Construtiva, produtiva. Exatamente. Bom, talvez vocês já conheçam, se não conhecerem, vão ter uma ideia do porquê ele está aqui, vão conhecer muita coisa pela internet também. O cabo Taroco, ele tem assim, sendo policial militar, algumas histórias aconteceram na vida dele que transformaram vidas de outras pessoas. Mas antes disso, de onde que vem? Por que ser policial militar? Isso era da família? Sim, meu pai, né? Meu pai é policial militar, ele foi policial durante 26 anos e ele se aposentou tem uns 20 anos. E quando eu era criança, ele chegava com a viatura em frente de casa e eu via ele fardado, armado. Aí ele colocava eu dentro da viatura e eu falava, pai, posso apertar esse botãozinho? Aí ele ia lá, dava aquele apertãozinho da sirene. Aquilo ali para uma criança de 4 ou 5 anos de idade, aquilo ali é fantástico, né? Então me espelhei no meu pai. Se eu estou na polícia hoje aí é por causa do meu pai. Que presente, né? Presente. E naquele momento, acho que você não imaginava tantas outras coisas que aconteceriam, porque a gente está falando sobre empreender aqui, um quadro de empreendedorismo que nada mais é do que fazer acontecer alguma coisa, né? E isso impactar a vida de uma outra pessoa ou da sociedade. E você empreende. Em 2015, Paraguaçu Paulista, uma perseguição estava acontecendo quando você verifica uma viatura em chamas por causa de uma colisão. Exatamente. Vamos contar um pouquinho sobre isso? Em 2015, foi a data da ocorrência, um indivíduo esfaqueou a esposa pela cidade de Chaporã e fugiu sentido Paraguaçu Paulista. E na época eu trabalhava na cidade de Oscar Bressani. E fomos para a rodovia, eu e meu parceiro, o Cabo Moro, fomos para a rodovia e lá deparamos com um veículo passando em altíssima velocidade. Era um Golf vermelho, modelo antigo, né? Aí começou o acompanhamento. A 200, 220 km por hora, ele desrespeitou todas as regras, as leis de trânsito, cometeu crime de trânsito, invadindo a preferencial contramão de direção, arremessou seu próprio veículo de frente com os carros que vinham pela via. E quando ele percebeu, depois de 35 quilômetros, que ele não conseguiria fugir, ele arremessou o próprio veículo de frente com uma viatura policial que vinha no nosso apoio, a 200, 220 km por hora. Entendi. Aí a colisão foi tão forte
que os policiais que estavam dentro da viatura foram arremessados para fora e a própria viatura caiu em cima deles. Nisso chega você e o seu parceiro? Exato. Eu e meu parceiro Cabo Moro, de imediato a gente já desceu, já esperando o pior, porque a colisão foi violenta. Forte, né? Estava começando a pegar fogo já também. Exato. A hora que eu clareei dentro da viatura, esperando que os policiais estivessem presos nas ferragens, para minha surpresa, os policiais não estavam dentro da viatura, né? Os policiais não estavam, os airbags estavam acionados, os bancos deitados. E eu comecei a gritar pro meu parceiro, eu falei, os policiais foram arremessados, os policiais foram arremessados. Aí começamos a procurar os policiais ao redor, na pista, no mato. Aí é isso que eu escuto um sussurro, né? Um gemido de dor. Eu falei, meu Deus, tá aqui no mato, tá jogado no mato. A hora que eu clareei embaixo da viatura, pois a viatura sentou no chão, né? As rodas, o motor sentou no chão. Na hora que eu clareei embaixo da viatura, eu só pude ver um pedaço da farda. Sequer dava para ver que era um ser humano, né? Eu falei, meu Deus, está embaixo da viatura. E nesse momento é onde você... Foi nesse momento, chegou mais uma viatura de apoio. Estávamos em 4. Nesse momento, que a hora que eu tentei levantar a viatura para... A única opção que tinha, pois a viatura começou a pegar fogo. Aí o Cabo Moro pegou o extintor da nossa viatura, tentou apagar o fogo, mas o fogo não se cessava. Para quem já viu como um carro pega fogo, o carro pega fogo instantaneamente. O fogo não cessou, o Cabo Moro foi até outra viatura, pegou o extintor de outra viatura, tentou apagar o fogo não cessou. Aí bateu o desespero, falando, meu Deus, se nós não erguemos a viatura, eles vão morrer queimados. E ali começou. De onde que veio a força para chegar e levantar? Isso lhe trouxe sequelas? Sim. A primeira ação que eu tive, a primeira reação que eu tive, eu juntei na parte traseira do paralama da viatura e fui querer levantar. E a primeira força que eu fiz tanta força que eu quebrei meu braço direito, né? Eu rompi o bíceps em 100% e quando eu quebrei meu braço, eu me afastei, segurei meu braço. Na hora que eu olhei, meu braço torto, né? O que me deu força foi ver o meu parceiro, o Cabo Moro, não desistindo de tentar levantar a viatura. Foi aquilo que me encorajou. Se ele tivesse parado de tentar querer salvar os policiais, eu não teria tomado aquela coragem. Então, como eu vi que ele não desistiu, eu me encorajei, eu falei, tenho que ajudar, tem outro braço, vamos lá. Aí foi nesse momento que eu juntei na viatura novamente com o braço esquerdo e comecei a fazer tanta força para querer arrancar a viatura do chão, que eu quebrei meu tornozelo. Estourei o músculo da panturrilha, quebrei também o músculo da coxa, o reto femoral da coxa, né? E lesionei a coluna. E graças a Deus, começamos a gritar literalmente o nome de Deus, para Deus dar força para nós. E graças a Deus, naquele momento, a viatura começou a sair do chão. Foi aí que retiraram de baixo o primeiro policial que faleceu, o Cabo Gomes, né? O Cabo Gomes saiu muito machucado, só que pela nossa surpresa, a gente viu que tinha outro policial lá. Aí começou mais um desespero, começamos a gritar literalmente para Deus dar força e conseguimos erguer a viatura novamente. Aí outro policial retirou os policiais de baixo. Que lhe rendeu uma visita, né? Um convite, uma visita para fazer um treinamento na SWAT. O que era o prêmio dos Heróis Reais? Era você conhecer Las Vegas, conhecer o Grand Canyon, conhecer a NASA, conhecer a SWAT. E eu ganhei esse prêmio. Tudo patrocinado pela Taurus, né? E quando eu cheguei na SWAT, que é para quem é policial, estar na SWAT é como se... E fora isso, né, quer dizer, éramos para já ter conversado já há um tempo e passaram-se 1, 2 anos, a cada vez acontece, é desde um bebê que você, né, junto com seu parceiro também, teve a graça de poder ressuscitar uma pessoa, impedir um suicídio na ponte, quer dizer, a sua vida tem sido uma missão, parece que especial. Deus tem um plano na minha vida, eu também não sei explicar, mas graças às minhas sequelas da ocorrência da viatura, eu perdi 40% da força do braço, da funcionabilidade do braço, 75% da perna direita. Só perna direita eu lesionei em 3 lugares, né? E 50% da coluna. Fiz cirurgia na coluna, no tornozelo e no braço. E graças a essas sequelas, eu tive que trabalhar administrativamente.
Eu estava trabalhando administrativamente, ali na guarda do quartel, atendendo o público, fazendo um BO, que é o serviço da guarda. Aí eis que entra a mãezinha foi em 2018, né? Não, 2019. Eis que entra a mãezinha aos berros, aos plantos, totalmente desesperada, e arremessa o bebezinho nos nossos braços, né? Mas era tanto berro de desespero que eu tive que deduzir ali em questões de 1 segundo que era um bebê engasgado, porque ela sequer falava. Sei. E quando eu olhei o bebê, eu vi que a boca do bebê, naquela fração de segundos, o bebê estava com alguma coisa na boca. Então a primeira reação que eu fiz foi sugar. E quando eu suguei, o bebezinho regurgitou na minha boca, aí eu vi que ele estava ali realmente engasgado. Aí começamos as insuflações, começamos a fazer as manobras de Heimlich, a massagem cardíaca, a RCP. E graças a Deus, graças ao treinamento que a nossa polícia nos deu, conseguimos trazer de volta aí o pequeno Luiz Henrique, aí, que na época tinha 21 dias de vida. Olha só, né? Bom, gente, infelizmente o espaço é curto para a gente contar tantas histórias, e o Renato ele sempre deixa muito claro, né, que às vezes ele está na evidência por causa desses feitos que ele fez, mas também representa o feito anônimo de tantos outros servidores, né, que estão aí arriscando a vida, que se dedicam. Costumo dizer que policial militar e bombeiro são justamente aqueles dois servidores que vão onde ninguém está, onde ninguém quer ir e de onde todo mundo quer fugir. Exatamente, né? Então, em homenagem às pessoas de bem que estão aí se dedicando, e acho que fica uma homenagem também, caso você queira também deixar uma palavra final para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer ao público, muito obrigado por esse espaço. O que eu posso falar é que eu sou apenas um no meio de centenas de milhares de outros heróis policiais, bombeiros, policiais civis, policiais federais, agentes penitenciários. Esses atos que eu fiz, todos os policiais, esses agentes de segurança fazem diariamente. Porém, eles nunca foram filmados ou sequer suas ações heróicas registradas. Neste exato momento, tem policiais salvando vida de bebê, tem policiais morrendo, tem policiais lutando aí para defender a população. E dessa maneira, e graças a CW15 Coworking, que traz esse espaço, patrocínio para que a gente possa trazer pessoas com histórias inspiradoras, que encerramos mais um Café. Muito obrigado, pessoal. E até mais. De volta para os estúdios, Cabral. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises durante a semana e também em nossas redes sociais. Nosso e-mail, contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente Páscoa. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Bistrô 15, anexo ao CW15 Coworking. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário.